Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim INSS. Vamos falar sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. Esse abono que é o benefício mais aguardado desde 2020 para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. O 14º salário do INSS é um auxílio que foi criado por conta da pandemia e a crise que se instalou desde então. A antecipação do 13º salário de aposentados do INSS, segundo o governo, foi a medida para auxiliar aposentados e pensionistas, mas sabemos também que a antecipação dos recursos injetou e movimentou a economia brasileira em um momento delicado para o Brasil. Então, se o Brasil está lentamente se recuperando, também é graças a você, aposentado e pensionista. Eu já deixo aqui uma pergunta: vocês concordariam com uma nova antecipação do 13º salário? E como fica o 14º salário? Confira aqui com a gente, que a gente trouxe todas as atualizações nesse vídeo. Acabou de sair notícia de grana do auxílio liberado em conta. Confira então com a gente nesse boletim. Você confere também notícias sobre a Previdência Social, multiplicar o valor da sua aposentadoria. Veja com a gente nesse vídeo como é possível e também quem pode. Vamos falar também de um drama do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para milhares de brasileiros, pessoal. E hoje tem grana na conta, tem sim. Pagamentos do INSS já estão caindo na conta desde a última segundona e os valores já têm que estar com reajuste, ok, pessoal? Já comenta aqui se o INSS mudou o seu pagamento, se veio o valor correto de R$ 1.212, que é o valor mínimo dos benefícios dos pagamentos a partir dessa competência do mês de janeiro. Então fiquem atentos, a gente traz aqui todas as últimas notícias e informações para você não perder nenhuma novidade. E no final de 2021, você acompanhou aqui no nosso canal com muita alegria a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados, a proposta que assegura, referente aos anos de 2020 e 2021, o pagamento de um abono anual extra aos segurados e dependentes do INSS, conhecido como 14º salário. Há muitas dúvidas sobre esse projeto. O abono será limitado ao valor de até 2 salários mínimos e as parcelas serão pagas nos meses de março de 2022 e março de 2023, de acordo com previsão. Conhecido como 14º salário, o abono é devido a aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social, exceto para aqueles que recebem benefícios assistenciais. O 14º salário a ser pago dependerá do valor recebido pelo aposentado ou pensionista. Por exemplo, aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a um 14º salário de igual valor. Aposentado e pensionista cujo benefício seja superior a um salário mínimo receberá do 14º salário o equivalente a um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional à diferença entre o mínimo e o teto do INSS. E o valor total não poderá ultrapassar 2 salários mínimos. E o que falta para sair? Vem conferir, que iremos contar tudo para você nesse vídeo. E aproveito para fazer aquele convite especial. É sua primeira vez com a gente aqui no canal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa aqui é uma rede de orientação e também de informação. Corre lá, faça também a sua inscrição, ativando as notificações. Você recebe um aviso toda vez que tiver um novo vídeo no ar. E o seu comentário, pessoal, é muito importante para o nosso canal, ok? E aquele like também ajuda a gente a trazer notícias diariamente aqui no canal INSS Notícias. Hoje, bora lá já começar falando sobre todas as notícias que preparamos nesse vídeo. Vamos falar sobre multiplicar o valor da sua aposentadoria. Vamos falar também sobre INSS, auxílio liberado na conta, sobre 14º salário. Vem com a gente então. Os julgamentos, pessoal, da revisão da vida toda estão entre os assuntos mais aguardados por aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal pode
elevar consideravelmente o valor dos benefícios de segurados que entraram com a ação. Em resumo, a revisão pede a inclusão das contribuições previdenciárias realizadas antes de 1994, dado que estes recolhimentos não são mais contabilizados pelo órgão mediante uma regra de transição que foi estabelecida em 1999. Nesse sentido, o INSS julgou ser difícil calcular o valor do benefício após a alteração da moeda nacional determinada pelo Plano Real de 1994, dado que exigiria uma conversão dos valores. Acontece que a decisão acabou prejudicando diversos assistidos do Instituto, à medida que o valor de aposentadorias e pensões acabaram sendo pagas em uma quantia menor do que realmente deveria acontecer. A revisão da vida toda basicamente inclui as contribuições realizadas antes de 1994 e, sendo assim, quem possuía altos salários terão esses valores contabilizados de modo que a aposentadoria irá aumentar. Por outro lado, para quem contribuía com um valor baixo no referido período, a revisão pode não ser muito vantajosa, de modo que pode até reduzir o valor da sua atual aposentadoria. Então, pessoal, de toda forma, é muito importante buscar o auxílio de um advogado, dado que esse profissional poderá analisar se o cálculo de inclusão dos recolhimentos será compensatório. Dessa maneira, concluir se vale a pena ou não ajuizar a ação. Lembrando que o prazo para entrar com a ação é de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício, ou seja, quem começou a receber a aposentadoria em 2013, por exemplo, pode ajuizar uma revisão até o ano de 2023. Então, muita atenção, compartilha também essa informação que pode multiplicar o valor da sua aposentadoria. E outra expectativa, pessoal, é quando acontecerá o julgamento da revisão. A expectativa é que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão ainda no começo desse ano, em vista que muitos segurados idosos têm falecido enquanto aguardam a correção no valor dos seus benefícios. No entanto, o julgamento ainda não possui uma data exata para acontecer. Ademais, pessoal, vale lembrar que o Judiciário entrou em recesso a partir de dezembro, período que acaba agora no mês de janeiro, ok, pessoal? Então, a gente continua acompanhando também esse assunto, não esquecemos. E bora lá falar do que você quer saber de 14º salário de grana liberada, auxílio também na conta de milhares de brasileiros. E agora um drama vivido por milhares de brasileiros que aguardam a sua aposentadoria. Apesar de todos os documentos estarem em dia, idosos denunciam que não conseguem se aposentar pelo INSS. De acordo com fontes ouvidas, um dos principais motivos para isso é uma defasagem no corpo de funcionários do Instituto, o que deixa escapar erros em meio à alta demanda de serviços. Até o mês de novembro, a soma de requerimentos de aposentadorias em análise chegou a 559.900 requerimentos, conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. O número considera aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Só que no total, a fila de requerimentos de benefícios em análise, 1.838 requerimentos. São quase 2 milhões de brasileiros aguardando uma decisão, aguardando o andamento do seu processo no INSS. E a fila parada e crescente tornou-se um pesadelo para muitos brasileiros que buscam a sua aposentadoria. É o caso de Ronaldo José dos Santos, que aguarda há mais de 3 anos pela concessão do benefício, mesmo tendo cumprido todos os requerimentos, todos os requisitos necessários. Representante comercial aos 69 anos, Ronaldo não consegue aproveitar a idade para descansar. Ele vive com a ajuda do filho, que paga seu aluguel e também outras despesas. Quando foi procurar o INSS para entender a negativa, ouviu que ainda não tinha completado 15 anos de tempo de serviço necessários, o que segundo ele não era verdade.
Ele explica: afirmei que faltavam 2 empresas que estavam numa carteira que perdi, mas que isso deveria constar no sistema do INSS. Tenho as comprovações de que trabalhei nesses lugares e também o tempo. Então fui ao Ministério do Trabalho de Niterói para entender. E aí ele acrescentou: eles me falaram que tudo que ficou para trás de 1976 não aparece no sistema e que toda a documentação foi incinerada por conta disso. Falei que era a preguiça deles de procurarem meus documentos, tudo má vontade. O filho do seu Ronaldo, conhecido como Ronald Sorriso, ele lamenta a situação do pai. Ele diz: é muito triste, ele vai ter que continuar trabalhando como autônomo a vida toda, ao invés de descansar. Quando ele deu entrada no pedido, não constava o tempo de contribuição total, não apontavam os anos de trabalho dele num supermercado e em outra empresa. É um absurdo. E em 20% dos casos, o problema está na hora de entrega dos documentos ao INSS. No entanto, quando isso ocorre, os aposentados acabam caindo na fila de espera sem motivos. A autarquia deve pagar com juros esse atraso. A medida foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial da União, pessoal, em setembro de 2021. O INSS informou que os juros também estão sendo calculados desde o dia 10 de julho do ano passado, quando começaram a expirar os pagamentos para alguns tipos de benefício. Além disso, o órgão também é obrigado a aplicar a correção monetária da inflação pelo INPC. Ok? Então fica ligado aqui no canal INSS, você fica por dentro de todos os seus direitos e bora lá falar do 14º salário, grana, auxílio liberado, pessoal. Hoje, dia 27 de janeiro, quinta-feira, tem pagamentos do INSS liberados na conta de quem tem o seu NIS final 3 e recebe benefícios de até um salário mínimo. Os pagamentos seguem até o dia 7 de fevereiro e também a partir do dia 1º de fevereiro iniciam os pagamentos da competência do mês de janeiro para quem recebe benefícios acima de um salário mínimo. Lembrando, pessoal, que esse mês os pagamentos já devem vir com o reajuste publicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que repôs o índice da inflação medida pelo INPC, ok? Então vão deixando aqui nos comentários se você já recebeu o seu pagamento, se veio o reajuste certinho e bora lá falar do 14º salário. Já coloca aqui também a hashtag apoio 14º salário, porque após a aprovação do projeto de lei na Comissão de Finanças e Tributação, essa luta, a luta dos aposentados, das nossas redes sociais continua. O 14º salário vai daqui a pouco para a votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Está chegando a hora, pessoal, mas antes a gente vai enfrentar a fase de recursos que foi colocada por parlamentares aliados ao governo para atrasar a tramitação desse projeto. Então, iremos continuar cobrando os políticos, pois os aposentados e pensionistas precisam mais do que nunca desse abono. Concorda? Deixa aqui nos comentários. Não concorda? A gente também quer ouvir a sua opinião. E tem 2 formas, pessoal, do 14º salário para aposentados e pensionistas acontecer. Você sabia disso? Existem 2 projetos de lei principais que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Um deles é o projeto do deputado Pompeu de Matos, que prevê o 14º salário do INSS e está pronto para a votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados, pessoal, assim que sair da fase de recurso e passará pelo Senado e sanção presidencial. Existe também um outro projeto que é do senador Paulo Paim, que tem também uma grande luta para aposentados, pensionistas, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em vulnerabilidade. Esse projeto ele tramita no Senado Federal e depois, se aprovado, ele precisa passar pela Câmara dos Deputados e também pela sanção presidencial. Então vamos continuar cobrando, pessoal. Agora a gente trouxe aqui para vocês os contatos do deputado Arthur Lira, ele é presidente da Câmara dos Deputados. A gente precisa então entrar nas redes sociais do deputado e cobrar o andamento para que ele coloque o projeto na pauta de votações o quanto antes. E a gente falou que tinha auxílio liberado, não é mesmo? De acordo com o Ministério da Cidadania, pagamentos do retroativo do auxílio
auxílio emergencial já aconteceram desde o último dia 13. O governo federal anunciou que realizou os repasses do retroativo do auxílio emergencial. Para quem ainda não sabe, esse é um dinheiro destinado a pessoas que receberam R$ 600 por mês no programa, quando na verdade deveriam ter recebido R$ 1.200. Agora vocês vão poder pegar essa diferença. De acordo com informações oficiais, esses pagamentos foram para pais solteiros que não conseguiram receber o valor completo de R$ 1.200. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro caiu em uma forma de parcela única para todos esses homens de uma só vez. A quantia, portanto, já se encontra na conta de todos esses brasileiros. Porém, pessoal, é preciso prestar atenção em alguns detalhes. De acordo com o Ministério da Cidadania, esses valores não são iguais para todo mundo. Alguns pais solo receberam R$ 600 e outros R$ 3.000. Sendo assim, há uma variação grande nesses repasses. Segundo as informações oficiais, tudo vai depender de como você recebeu o seu auxílio em 2020, ok? Então, essa é uma informação importante. Compartilha com amigos, com familiares, pessoal. E todos os dias a gente traz notícias, informações e atualizações relevantes aqui no canal INSS. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, corre lá. Faça também a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui, preparadas especialmente com muito carinho para vocês. Muito obrigada por sua maravilhosa companhia. Nos encontramos logo mais num novo boletim. Um grande abraço a todos.